Leonardo, Vinícius, Lucas e Thiago. A gente vai falar sobre sigilo nas investigações de acidentes e incidentes aeronáuticos. Os componentes do grupo: nosso professor orientador, Dr. Douglas Savon de Cavalheiro. Nossa pesquisa se fez pelo método exploratório, quanto à área da ciência, pesquisa teórica, quanto à natureza e pesquisa aplicada, quanto aos objetivos, pesquisa explicativa, quanto ao objetivo, pesquisa bibliográfica e quanto à forma de abordagem de pesquisa qualitativa. O objetivo geral do nosso trabalho é apresentar a Lei 12.970 de 2014, a Lei do Sigilo das Investigações dos Acidentes Aeronáuticos, as mudanças que ela trouxe no que diz respeito às investigações dos acidentes, demonstrar o papel do CIPAE nessas mudanças e apresentar uma discussão sobre a suposta inconstitucionalidade dessa lei. O nosso objetivo específico é explicar as mudanças impostas pela lei e a repercussão sobre elas nas investigações de acidentes aeronáuticos. O roteiro do nosso trabalho: primeiramente a gente vai falar sobre fontes normativas que regulamentam a aviação civil. O objetivo do CIPAE: mudanças trazidas pela Lei 1970 de 2014, surgir da precedência sobre as fontes do CIPAE, a suposta inconstitucionalidade, as alegações da constitucionalidade da lei e terminamos com as nossas considerações finais. Eu vou passar para o meu colega Leonardo, que ele vai dar precedência às explicações falando sobre fontes normativas que regulamentam a aviação civil. Bom, boa noite. Conforme explicado, o nosso trabalho ele trata da Lei 12.970, sancionada em maio de 2014. Só que para entender essa regulamentação vigente, é necessário que a gente entenda também o histórico da aviação civil, a linha do tempo da aviação civil. Conforme o artigo 1º do Código Brasileiro de Aeronáutica, a aviação civil ela é regulamentada através de tratados, convenções, leis e atos internacionais. Sabendo disso, a gente volta um pouco na história da aviação após a Segunda Guerra Mundial, quando existia um grande número de aeronaves remanescentes que cairiam em desuso. E essas aeronaves, percebeu-se que elas poderiam ser usadas para transporte de passageiros e de cargas. E isso seria uma atividade lucrativa. Então os países eles começaram a criar leis regionais que atendiam a princípio somente os seus territórios. E foi observado que gerou muita divergência entre os países. Por quê? Cada país tinha a sua lei. Então os países, na tentativa de padronizar a aviação, eles começaram a se reunir em convenções. Houveram diversas convenções, sendo que a principal convenção da aviação foi a Convenção de Chicago, em 1944, onde o Brasil também esteve presente. E nessa convenção foi criada a ICAO. A ICAO é o órgão internacional de aviação civil. E ele tem como objetivo regulamentar, normatizar e desenvolver a aviação civil. E como missão, desenvolver a aviação civil internacional, desenvolver a segurança de voo, tentar com que os países desenvolvam aeroportos, entre outras missões. Com esses objetivos, foram criados documentos chamados anexos. Os anexos eles são numerados de 1 até 19. O anexo objetivo do nosso trabalho é o anexo de número 13, que trata da investigação de acidentes e incidentes aeronáuticos. Cada anexo ele tem um ponto específico que trata, e quando um país ele não consegue seguir o que aquele anexo diz, ele precisa fazer um documento chamado diferenças e publicar esse documento para que seja seguido o que ele está dizendo. Então, no Brasil, o órgão que é responsável pela investigação de acidentes e incidentes aeronáuticos é o CIPAER, o Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, junto ao CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que é o principal órgão do sistema. Junto, eles têm como objetivo a prevenção de acidentes aeronáuticos e preservar vidas. Quando ocorre um acidente aeronáutico, o CIPAER ele designa um investigador em comando. Esse investigador ele vai ter total
precedência e autonomia sobre as fontes CIPAER. Se em algum momento da investigação o investigador em comando perceber que há a ocorrência de algum dolo ou de um ato ilícito, ele deve imediatamente passar a investigação para um órgão policial competente. Por quê? Porque o objetivo do CENIPA e do CIPAER é a prevenção de acidentes aeronáuticos, acidentes e incidentes aeronáuticos. E se há o dolo, ele sai totalmente do foco dele. Ele quer a prevenção de vidas. Agora o Vinícius ele vai explicar um pouco das mudanças trazidas com a Lei 12.970. Boa noite a todos. Com a divulgação dos artigos 89, 91 e 92 da Lei nº 7.565, no CBA, para a nova Lei 12.970, aconteceram algumas mudanças, entre elas na parte de informações aeronáuticas. Antigamente, antes da lei, as autoridades poderiam obter essas informações do CENIPA, do CIPAER. Só que agora, elas só poderão obter essas informações após a conclusão e a publicação do relatório final do CENIPA, ou através de uma ação judicial. E também o CENIPA pode também revelar essas informações se ela achar necessário, se for com a intenção de prevenir acidentes, futuros acidentes e incidentes. E também houve algumas mudanças nos artigos. O artigo 92 do CBA dizia que em caso de acidentes aéreos ocorridos por atos delituosos, faz-se a comunicação à autoridade especial para o respectivo processo. Com o novo artigo 88D, diz que se no curso de investigação CIPAER for encontrados indícios de crimes relacionados ou na cadeia de eventos do acidente, faz-se a comunicação à autoridade policial competente. Ou seja, os artigos querem dizer que caso tenha acontecido algum acidente que não seja por falhas técnicas ou foi acontecido por ato criminal, o CIPAER imediatamente deverá comunicar à autoridade policial. Também houve uma mudança também, que quando ocorre um acidente, no local do acidente onde aconteceu, as autoridades policiais e bombeiros não poderão entrar no local, a menos que tenha autorização do CIPAER, porque elas só poderão entrar caso se for com o objetivo de salvar vidas. E agora o Lucas irá explicar sobre o sigilo e a procedência sobre as fontes CIPAER. Bom, para explicar o nosso trabalho, a gente precisa falar sobre o sigilo e sobre o que são as fontes CIPAER. Bom, as fontes CIPAER, quando ocorre um acidente, tudo dentro da área do acidente, como o material das gravações, do material das gravações das informações de voo, até mesmo as pessoas ou os destroços, tudo fica sobre custódia do CIPAER. E o objetivo desse sigilo sobre essas fontes é para prevenir futuros acidentes e para não atrapalhar na hora da investigação do CIPAER. Quando ocorre algum acidente, o CIPAER vai atrás das pessoas envolvidas dentro desses ocorridos para conseguir alguma informação que possa ser vital para descobrir o motivo do acidente. Então, quando ele entrevista um controlador de voo, por exemplo, ele busca informações que podem ter ocasionado diretamente o acidente, como alguma falha de manutenção ou algum procedimento que não tenha sido feito. E com a vinda dessa lei do sigilo, essas informações que o CIPAER recebe, elas são sigilosas e não podem ser usadas como provas contra as pessoas que deram ela. E é exatamente para isso que a lei veio. Então, conforme a lei 12.970 ela foi aprovada com o intuito de preservar o máximo possível as informações coletadas para que não houvesse interferência de outros órgãos na hora da investigação. E assim trazendo uma investigação para prevenção de futuros acidentes muito mais limpa, né? Bom, agora o Thiago vai falar um pouco da suposta inconstitucionalidade que a nova lei trouxe. Bom, boa noite. Eu vou falar um pouco da inconstitucionalidade e vou dividir em 3 outros slides e vou passar as nossas alegações, só mostrando os artigos ao qual o procurador se refere. Bom, a inconstitucionalidade teve como principais defensores, primeiramente, os familiares e o Ministério Público.
Aqui vamos falar do Ministério Público e comprovando a não aceitação por parte dele. O Procurador de Justiça Rodrigo de Grandes, em agosto de 2014, ele entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei. Aliás, ele entrou com um requerimento para que fosse ajuizada essa ação direta de inconstitucionalidade. Porque, de acordo com ele, o sigilo deveria existir em razão da eficiência da investigação, só que o que ele vislumbrou foi apenas uma reserva de espaço investigatório ao órgão aeronáutico, né, que, na alegação dele, seria inexplicável no sistema constitucional brasileiro. Bom, na ação que ele promove, ele fala do parágrafo 2º do artigo 88i, que garantiu o sigilo sobre as alegações voluntárias e também a não utilização dessas declarações e também do relatório final do CENIPA para imputação de responsabilidade civil ou criminal. E, de acordo com ele, seria um empecilho à investigação de um crime, né, relacionado ao acidente aéreo. Mas destacamos aqui o artigo 3º, o parágrafo 3º desse mesmo artigo, que fala que toda informação em proveito da investigação CIPAER será espontânea, o que também é assegurada pelo órgão CIPAER, essa não utilização para outros fins a não ser de prevenção. E caso fossem usadas pelo Estado para a imputação de responsabilidade civil ou criminal, caracteriza fraude do Estado, a confiança do Estado. E também podia inibir uma eventual utilização para responsabilidade civil ou criminal, podia inibir que essas declarações fossem dadas, porque a pessoa poderia se valer do seu direito constitucional de não incriminar-se a si mesmo, né? Não fornecer provas para autoincriminação. Bom, ele fala também do parágrafo 1º do artigo 88G, que dá precedência ao órgão sobre os laudos, exames, inclusive os de autópsias e outros documentos de interesse para a investigação, né? Por distanciar-se, aliás, de qualquer princípio do Código de Processo Penal. No entanto, a gente destacou aqui o artigo 178 da Constituição Federal, que fala que a lei disporá sobre a ordenação do transporte aéreo, levando em consideração os acordos, né, firmados pela União. Ou seja, como sabemos que foi dito anteriormente que o Brasil é signatário da Convenção de Chicago, lá é previsto, né, então a lei não cria nada novo, ela apenas inovou no nosso código que já estava defasado, né, que era previsto lá. Bom, o parágrafo 1º do artigo 88i, que dá precedência ao local do acidente, né, e a custódia das fontes e também das partes da aeronave, de acordo com a sua precedência dada ao CIPAER, né, seria inconstitucional também ao procurador. Isso se deve ao inciso 33 do artigo 15 da Constituição, que fala que todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse individual, coletivo ou geral. Só que nesse mesmo inciso, há ressalvas, né, dos casos cujo sigilo seria imprescindível à segurança do Estado ou da sociedade. E nós entendemos que também é do interesse geral, né, porque há um conflito de valores aí. Que há também o interesse geral, né, e também do Estado, para que essas investigações do CIPAER sejam mais eficientes para a prevenção de novos acidentes. Então, achamos que se encaixa nessa parte da ressalva. Bom, agora a Juliana vai falar e expor, né, as nossas considerações finais. Bom, dado o exposto aqui apresentado, a gente conclui que anteriormente à Lei 12.970 existiam as investigações não demonstravam determinadas falhas na dificuldade da obtenção de um trabalho técnico preciso, devido ao fato de que qualquer pessoa ou órgão interessado no acidente terem acesso aos dados e aos materiais coletados. Isso acabava por inibir as pessoas de contribuírem com informações que poderiam ser úteis para as investigações, com receio delas serem responsabilizadas por qualquer falha que tenha contribuído para a ocorrência do acidente. Então, de uma maneira geral, a lei atende aos propósitos da prevenção, porque a investigação
segundo o CIPAER, é uma ferramenta de prevenção de acidentes aeronáuticos, ela evita que novos acidentes ocorram pelo mesmo motivo, porém ainda existe a discussão sobre a inconstitucionalidade da lei, que a mesma pode ir contra os interesses por outros órgãos de investigações jurídicas que procuram responsabilidade penal. O intuito do nosso trabalho é apresentar as mudanças trazidas pela lei, analisar as supostas inconstitucionalidade e apresentar como as investigações interagem na diferença entre investigação técnica e investigação jurídica. Uma vez que a investigação técnica ela tem o propósito da prevenção, sem a necessidade de um culpado, e a investigação jurídica é justamente ao contrário, ela busca um culpado, o que vai totalmente contra a filosofia do CIPAER, que é principalmente a preservação de vidas humanas. Essas são as nossas referências, as principais referências. O restante está exposto no trabalho que foi entregue. Os agradecimentos a gente agradece ao professor Douglas por ter nos orientado no trabalho. Agradecemos ao professor Lemarte por prestigiar o nosso trabalho. E eu particularmente faço um agradecimento pela presença da minha mãe, que me ajudou a estar aqui nesse momento, que me ajudou a concluir a faculdade. Muito obrigada. Muito boa a apresentação de vocês. Apesar de neófitos, já estão no caminho para o magistério, né? Eu tenho algumas dúvidas. Gostaria que vocês me esclarecessem. Conforme nós havíamos conversado ao longo das nossas orientações, né? Verifiquei que realmente vocês pegaram a norma do Comando da Aeronáutica, que é a NSC a 3-13, que trata da investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, né? E gostaria de fazer uma pergunta para vocês. A pergunta é a seguinte: vocês colocaram que o sigilo na investigação de acidentes e incidentes aeronáuticos, ele é de forma absoluta ou relativa? Essa é a pergunta. Ou seja, quando eu falo que o sigilo é absoluto, ou seja, ninguém mais pode obter qualquer informação que não seja o investigador encarregado. Ok? Daí o próprio Código Brasileiro de Aeronáutica ele coloca que se houver autorização judicial, pode obter essas informações. Quando eu falo que é relativa, outras pessoas podem ter acesso a essas informações. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: esse sigilo ele é absoluto ou relativo? Relativo. Por quê? Porque mesmo para as fontes, né, que eu falei lá, que trata do inciso 3. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Por exemplo, a declaração voluntária das pessoas, esse daí tem sigilo absoluto, porque não pode ser utilizado como prova, né, para incriminação. Só que tudo mais tem acesso. É só ter uma ação judicial e vai ter intermédio de um juiz que vai decidir se é uma hora oportuna para pegar essas informações, porque elas também são vitais para outras investigações, tanto do Ministério Público quanto do direito individual. Então, se eu for aqui no Seripa, aqui no Campo de Marte, bater lá, chamar qualquer investigador, eu posso ter acesso ao material? Não. Não é o que a gente entende. Então a afirmação precisa ser corrigida, porque porque o sigilo esse acesso à informação, tá? Esse acesso à informação, ele mantém-se um sigilo, ou seja, relativo, porque algumas pessoas podem ter acesso, de acordo com as normas do Comando da Aeronáutica. Então, a resposta que você deu está correta, realmente é relativo para algumas pessoas. O que eu quero dizer é o seguinte: por exemplo, o fabricante ele pode participar da investigação? Não. O fabricante, a empresa de manutenção. Não pode participar. Da investigação, não. Eles têm o direito de receber a
a informação, mas participar da investigação não. Quem faz a investigação é o CENIPA, o CIPAER. Então, essas normas do Comando da Aeronáutica, elas estabelecem que algumas pessoas podem participar. Tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Caiu o helicóptero lá da empresa tal, que fez a manutenção de uma outra empresa. Ok? Morreu lá o filho de um governador. A Airbus veio aqui, participou da investigação. Então, por quê? Porque a norma que é uma norma administrativa, não é uma lei, é uma norma criada pelo Comando da Aeronáutica. Então, o Comando da Aeronáutica ela permite que algumas pessoas e terceiros interessados que possam contribuir para a prevenção de acidentes aeronáuticos, desde que não haja interesse jurídico na sua defesa, porque muitas vezes aqueles interessados, eles têm um interesse jurídico de tentar afastar a responsabilidade civil e penal. Quando isso ocorre um conflito, e não é permitido pelo investigador-chefe essa participação. Ok? Isso eu estou explicando como funciona na teoria e na prática. Então, somente as pessoas que podem contribuir de alguma forma para a investigação poderão participar, desde que venham a contribuir de alguma forma. Só que tudo isso é definido pelo investigador encarregado, definido pela própria norma. Bom, legal com relação a essa questão da conclusão. Aqui na introdução, desculpa, tá? Eu gostaria de tecer alguns comentários. Aqui no final vocês colocaram assim, ó. O sigilo nas investigações dos acidentes e incidentes aeronáuticos veio com o objetivo de melhorar as investigações, tornando-as restritas para o CIPAER, com o intuito da preservação da vida humana, trazendo confiança para as pessoas investigadas e para a conservação do local dos materiais nele dispostos na hora da investigação, para que não haja interferência de pessoas que não estão participando das análises. Bom, em primeiro lugar, não são análises. É uma investigação. Ok? A gente sempre tem que utilizar a terminologia utilizada pela legislação e pelas normas. Isso é uma questão bem técnica de direito, isso vocês não têm obrigação de saber. Tá? Mas é apenas uma retificação aqui no texto. E quando vocês colocam que torna-se restrita, vocês estão dizendo que a questão da investigação, o sigilo é absoluto. E o sigilo ele não é absoluto. Para aqueles que estão participando da investigação, não há sigilo. Há sigilo para os demais, que têm interesse jurídico, justamente para tentar de alguma forma se defender da responsabilidade civil e penal, mas aqueles que estão participando da investigação, não há sigilo oculto. Ok? Porque, como vocês bem colocaram, a questão da investigação é justamente para prevenir novas ocorrências de incidentes e acidentes aeronáuticos. Tá? É um tema muito difícil, tá? Vocês estão de parabéns, vocês desempenharam aí um trabalho muito bacana, tá? E apenas para finalizar, com relação às referências, uma coisa muito simples, não foi colocar em ordem alfabética. Bem simples, tá bom? Mas é só acertar lá no computador lá e colocar em ordem alfabética. Vocês estão de parabéns, eu passo a palavra ao professor Bernardo. Boa noite. Bom, como o professor Douglas já falou, né, a apresentação de vocês foi mais fluente, foi mais tranquila, né? Nota-se aí que a preparação foi a divisão, a preparação, a forma como vocês vieram prontos para apresentar, né? Demonstrou uma certa tranquilidade de quase todos os elementos do grupo, né? Cuidado com a voz, a aguinha do lado para dar uma pegar no tranco, né? O Vinícius, né? Também deu umas, cara, errou, esqueceu, passa por cima e ninguém precisa notar. Ah, esqueceu, passou, foi, ficou para trás, passa e manda ver, tá? Não precisa lembrar a gente não, a gente está aqui para assistir. Então,
O que você falar e falar enfaticamente, eu vou até acreditar. Depois eu vou conferir para ver se é verdade. Mas enquanto você está aí, está falando e é dono da verdade, o que você falar... Eu achei que todas as informações que eu tinha que falar eram úteis, então... Aí, pô, eu não esqueci, não, como eu esqueci de falar, não. Toca para frente, manda ver, tá? O tempo de vocês foi dentro da ideia, tá? Em torno de 16 e 30, 16, entre 16 e 17, a gente estava marcando aqui. Tá? A postura pode se soltar um pouco mais, alguns esqueceram de olhar para a plateia ainda, tem que lembrar que a apresentação é geral. Tá? Cuidado com as mãos, né? O pessoal com a mão no bolso aí, a mão para trás, mão, sabe? Toda uma postura, né? Coisa natural, né? Vocês estão à vontade aí na frente. Sempre que eu falo, vocês vão aí na frente, vocês ficam à vontade. Não é isso que vocês veem na gente? É a mesma coisa, pô. Qual a diferença? São alguns anos, né? De plataforma, né? De performance. Performance, desempenho. Mas daqui a pouco vocês estão passando a gente aí. Mas na parte de apresentação, então, foi tranquilo. Tá? Os slides, vocês pontuaram quantos slides, mais ou menos? 23. 23? Foi tudo isso mesmo? Foi. Tem certeza? Com a capa, com... Não, os específicos, né? Eles, Foi eu digo assim, dentro do... Então, foi dentro do esperado. É 1 minuto para cada slide. Porque você coloca e fala. Você vai falar 1 minuto e meio de cada um deles. Né? Você vai comentar. E, como eu falo, o slide, cuidado. Algumas coisas estão bem... Muita coisa ali. Mas vocês usaram bem. Então, lembrou, trouxe a ideia, enganchou, puxou, levou, né? Cada um foi falando na sua parte, né? Voltou, conclusão, legal. Então, a apresentação está muito bom, está muito bem. Na parte teórica, a parte ortográfica, ele já comentou uma, que é a da correção da referência bibliográfica, eu já tinha colocado aqui. Muito cuidado com o tal do corretor de texto. Tá? Às vezes, uma palavrinha aqui, ela entra errada, todas elas vêm erradas depois. Dá uma olhada aqui em vítima, por exemplo. Só e o espaço, tá? Falta de espaço entre palavras. Se a formatação, o hojezinho lá que quer ajudar a gente acaba atrapalhando, né? Então, muito cuidado. Siglas. Tem uma, né? Vocês usaram bastante siglas, né? A parte da Força Aérea, quando começa a falar de sigla, né? Então, primeira vez que aparece no trabalho, nome completo, parênteses, a sigla. Tá? Então, isso é regra. Então, aqui, várias vezes, vocês usaram de novo o nome com a sigla. Então, dá só uma finesse. Tá? Repetição de palavras. Cuidado num texto, né, num parágrafo, você usar várias vezes a mesma palavra. Então, eu anotei aqui alguns pontos em que vocês repetem a mesma palavra. Atividade, aí atividade, atividade. No mesmo parágrafo. Então, isso fica uma leitura meio cansativa. Eu costumo dizer, quando você quer escrever alguma coisa sua, você tenta escrever como você fala. E nem sempre como a gente fala é o melhor de colocar no trabalho formal. Tá? Então, no trabalho formal, tentem usar, mesmo que seja um parágrafo maior, mas as frases desses parágrafos eles sejam curtos. As frases sejam curtas. Porque facilita o entendimento e a divisão das ideias. Porque se você tentar começar no parágrafo, blá 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 blá, blá você já não respira, né? Você termina quase que, né, sem respirar, e enrolou tanto que você já não consegue nem entender o que você começou a dizer. Não estou falando que é assim, mas facilita na hora de escrever coisas que vocês querem colocar com as suas próprias palavras. Beleza? E quanto ao conteúdo, é onde eu falo, vocês poderiam explorar um pouco mais essa parte do trabalho de vocês. Vocês fazem uma exposição muito boa de todo o material, tá? Chega na parte principal, que é é o clímax, eles têm mania de escrever pouco. Eles têm medo de escrever, né? Podia ter falado um pouco mais, ter feito mais comparações, falar mais como era antes, falar mais como ficou. Então vocês escreveram pouco, né? As considerações finais, né? Que o pessoal costuma, conclusão, consideração final, qualquer coisa do gênero. Então, trabalhem mais o conteúdo. É o que a gente bate bastante para vocês. Olha, o valor do trabalho está nesse suor de colocar as palavras de vocês aqui dentro.
entendeu? Porque a referência ela é tranquila, você vai buscar, pegar a referência, colocar aqui, de uma certa forma é mais tranquilo do que escrever alguma coisa minha. Mas é o que dá mais valor ao trabalho, mais conteúdo sempre. Tá? Isso é um caminho para vocês e para todos que vêm e vão fazer um trabalho de TCC. Tá? E, no mais, parabéns ao grupo, né? E da minha parte, é isso. Obrigado pela apresentação. Nós vamos nos reunir e voltamos. Podem ficar aqui na frente. Bom, a banca comunica a vocês que vocês estão aprovados. Tchau,